A paz de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, salve Maria! Bem-vindos ao canal Via de Oração. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Eles são os verdadeiros discípulos de Nosso Senhor Jesus Cristo. As vidas desses homens e mulheres são a doutrina e os ensinamentos da Santa Igreja. 31 de outubro, recordamos hoje os santos Beato Domingos Colles e Santo Afonso Rodrigues, santos que fizeram a diferença no seu tempo. Vamos começar conhecendo a história do Beato Domingos. Ele nasceu em uma família de comerciantes proeminentes no Condado de Cork, Irlanda, por volta do ano 1566, quando Elizabeth I era rainha da Inglaterra e da Irlanda. 6 anos antes, em 1560, o parlamento irlandês estabelecera o anglicanismo como a religião oficial do país. Esta lei ainda não era totalmente cumprida, mas os jovens católicos tinham poucas portas abertas no tempo da juventude de Domingos. Desta forma, Domingos decidiu deixar a Irlanda para fazer fortuna na França. Conseguiu alistar-se no exército do duque, que lutava contra os huguenotes na Bretanha. Serviu com distinção na causa da Liga Católica por mais de 9 anos e subiu na hierarquia. Seu melhor momento foi quando tomou um castelo estratégico e foi nomeado governador militar da região. Com o passar do tempo, Colles tornou-se cada vez menos apaixonado pela vida militar. Embora o rei Filipe II lhe tivesse concedido uma pensão e o colocado na guarnição de La Coruna, no Golfo da Biscaia, na Espanha. Durante a Quaresma de 1598, ele conheceu um conterrâneo irlandês, um padre jesuíta chamado Thomas, que fundaram uma faculdade irlandesa em Salamanca. Colles expressou a ele sua vontade de juntar-se ao jesuíta e servir como irmão. Embora tivesse então com 32 anos, o provincial jesuíta achou que seria mais prudente atrasar sua entrada, talvez para testar a força de sua vocação. Também havia dúvidas de sua educação seria suficiente para que se tornasse sacerdote, mas Domingos estava disposto a ser um irmão leigo jesuíta. Domingos encheu o provincial com seus pedidos e foi finalmente admitido ao noviciato jesuíta em Santiago de Compostela, no norte da Espanha, em 1598. Assim que chegou a Santiago, o colégio jesuíta foi atingido pela peste que graçava na cidade. 7 membros da comunidade foram infectados e muitos outros fugiram com medo de pegar a terrível doença. Colles ficou e cuidou das vítimas por 2 meses, cuidando de algumas delas e confortando as outras em suas últimas horas. Provou seu valor e completou seu noviciado sem mais perguntas. Um relatório enviado a Roma por seus superiores o descreve como homem de bom senso e grande força física, maduro, prudente e sociável, embora inclinado a ser temperamental e obstinado. Assim, em fevereiro de 1601, recebeu autorização para professar os votos religiosos. A Irlanda estava em crise neste momento. Os revoltosos estavam desafiando o poder da coroa inglesa e tentando convocar todo o país. Em 1601, o rei Filipe II da Espanha decidiu enviar um exército para ajudar os rebeldes irlandeses. Vários padres viajaram com a expedição, incluindo um jesuíta irlandês, o padre James, que pediu que o irmão Colles fosse enviado como seu companheiro de viagem, embora o padre nunca tivesse conhecido Colles. A frota partiu em 3 de setembro de 1601 em 2 esquadrões e os 2 padres partiram também em frotas diferentes. No entanto, separaram-se durante uma tempestade. O navio de Colles teve que retornar a La Coruna antes de finalmente chegar à Irlanda. Colles chegou em 1º de dezembro de 1601, a apenas 55 quilômetros de sua cidade natal, onde a outra parte da frota espanhola já estava instalada há 2 meses. Em 24 de dezembro de 1601, um grande exército inglês sitiou Castenave. As forças irlandesas convergiram do norte e do sul.
O exército irlandês cercou os ingleses pelo lado de fora, enquanto os espanhóis enfrentariam os ingleses por dentro da cidade. Os irlandeses atacaram na madrugada, na véspera de Natal, mas por motivos nunca totalmente compreendidos, sofreram uma derrota humilhante, sem a ajuda dos espanhóis que permaneceram na cidade. Os irlandeses se espalharam, alguns exércitos marcharam para o norte, enquanto o povo era conduzido pelo padre James para a península. Domingos Collins o acompanhou na retirada. Assim, alguns meses depois, ele se viu sitiado dentro do castelo, com 143 defensores. Como religioso, Domingos Collins não pôde participar da luta, mas cuidou dos feridos. Após um cerco amargo, com enormes baixas, os defensores se renderam. Quase todos foram mortos à espada. Feito prisioneiro em 17 de junho de 1602, o jesuíta foi levado acorrentado para interrogatório. Foi torturado de forma selvagem e prometeram-no ricas recompensas se renunciasse à fé católica. Embora alguns de sua própria família o visitassem e o incentivassem a fingir uma conversão para salvar sua vida, ele se manteve firme. Em 31 de outubro de 1602, Domingos foi levado para execução. Antes de subir no cadafalso para ser enforcado, ele se dirigiu à multidão em irlandês e inglês, dizendo que estava feliz por morrer por sua fé. Ele estava tão animado que um oficial comentou: "Ele está indo para a morte com a mesma ansiedade que eu iria para um banquete." Collins o ouviu e respondeu: "Por esta causa eu estaria disposto a morrer, não uma, mas 1000 mortes." Foi beatificado por São João Paulo II no dia 27 de setembro de 1992, na cidade do Vaticano. Que possamos pedir a intercessão deste santo. Amém. Neste dia também recordamos Santo Afonso Rodrigues, padroeiro de Palma de Maiorca. Afonso nasceu na cidade de Segóvia, Espanha, no dia 25 de julho de 1532. Sua família era pobre, mas também profundamente cristã. Seu pai era um simples comerciante de tecidos e sua mãe dona de casa, mãe de 11 filhos. Afonso teve uma infância feliz, apesar da pobreza, pois sua família era unida e cheia de fé. A primeira grande reviravolta na vida de Afonso foi a morte de seu pai. Aconteceu quando ele tinha apenas 16 anos. O pai faleceu de repente. Por causa disso, sua mãe se viu em dificuldade para sustentar os 11 filhos. Afonso, então, para ajudar a manter a casa, decidiu parar de estudar e começou a vender tecidos, aproveitando a carteira de cliente de seu falecido pai. 7 anos depois, em 1555, quando a situação tinha se normalizado, sua mãe o aconselhou a se casar. Afonso acolheu o conselho e se casou. O casal teve 2 filhos. Porém, mais uma vez, acontecimentos inesperados vieram bater à sua porta. Primeiramente, sua esposa ficou doente e veio a falecer. Depois, seus 2 filhos adoeceram e morreram. Profundamente abatido por tamanha perda, Afonso perdeu o controle dos negócios, perdeu o pouco que possuía e ficou sem crédito. Sem rumo, Afonso tentou voltar a estudar, mas não conseguiu sair-se bem nas provas. Por isso, não foi aprovado para a Faculdade de Valência. Com mais esta perda na vida, Afonso mergulhou numa profunda depressão. Por isso, retirou-se da própria casa. Ali fechou-se, rezou muito, meditou e jejuou. O tempo foi passando e um novo caminho começou a clarear em seu coração. Ele decidiu dedicar toda a sua vida ao serviço de Deus e dos irmãos. Munido de uma firme decisão, Afonso pediu ingresso na Companhia de Jesus como irmão leigo. Era o ano 1571. Afonso foi aceito e começou um noviciado que transformaria toda a sua vida. Como noviço, foi designado para viver e trabalhar no Colégio dos Jesuítas em Palma, na ilha de Maiorca. Este colégio dedicava-se à formação dos padres. Ali, Afonso encontrou sua realização total de vida. Viveu lá por mais de 40 anos e entregou sua alma a Deus.
No colégio, Afonso Rodrigues exerceu unicamente a função humilde e simples de porteiro, e isso durou 46 anos. Porém, se sua função não lhe trazia quase nenhum destaque, espiritualmente ele era dos mais elevados entre todos os confrades. Em sua vida terrena, recebeu vários dons extraordinários. Teve também várias manifestações, como visões, profecias, milagres e o dom da cura. Santo Afonso Rodrigues, mesmo sendo porteiro, foi procurado para ser orientador espiritual de vários religiosos e leigos. Estes o procuravam por causa de sua sabedoria e dom do conselho. Entre estes, dois se destacavam. Primeiro, o padre Pedro Claver, que mais tarde foi canonizado. Era missionário na Colômbia e ficou conhecido como o grande evangelizador dos povos negros escravizados na Colômbia. O outro também santo foi Jerônimo Moranto, missionário jesuíta martirizado no México. Os dois sempre seguiram as preciosas orientações do porteiro Santo Afonso Rodrigues. Após ter vivido uma vida simples, 46 anos totalmente dedicados ao serviço de Deus, da oração, da portaria do colégio e ao serviço aos irmãos por amor de Cristo, Santo Afonso Rodrigues adoeceu. Sofreu dores muito fortes pelo período de 2 anos. Depois disso, faleceu. Era o dia 31 de outubro de 1617. Ele estava lá, no mesmo colégio onde dedicou sua vida a Deus. Sua canonização aconteceu em 1888, através do Papa Leão XIII. Ele foi canonizado junto com São Pedro Claver, seu fiel discípulo, aquele que se tornara conhecido como o apóstolo dos escravos. Santo Afonso Rodrigues deixou um legado valioso. Além de sua vida santa, ele deixou uma obra escrita considerada pequena, com apenas 3 volumes. Porém, sua obra tem grande valor teológico. Nela, relatou detalhadamente a riqueza de sua espiritualidade. Que possamos pedir a intercessão deste santo. Amém. Para conhecer um pouco sobre a vida dos santos, se inscreva no canal, curta e ative o sininho para receber as notificações. Os santos são obras-primas de Cristo e nos levam por suas preces a Deus. Oração do dia. Ó Deus, concedei-nos pelas preces de Santo Afonso Rodrigues, a quem destes perseverar na imitação de Cristo, pobre e humilde, seguir a nossa vocação com fidelidade e chegar àquela perfeição que nos propusestes em vosso Filho, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santo Afonso Rodrigues, rogai por nós, e que o beato Domingos Colles também possa rogar por nós. Amém.